Vamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje, lendo a página de preparo de ambiente. Um bom dia para todos, que a paz de Deus seja com todos, hoje, agora e sempre. O nosso livro de preparo de ambiente é o livro Pão Nosso, a lição número 3, intitulada O Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 61. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino de Deus os dons mais belos, os mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outra imagem. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos trechos da profecia, mas prefere deixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço, colaboração entre os homens e a máquina. Provoca suor, cuidados e, sobretudo, fere a terra para que produza, constrói o berço das sementeiras, a sua passagem, e o terreno cede para que a chuva e o sol, os adubos, sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando o arado da responsabilidade da luta edificante, sem dele retirar as mãos do modo a evitar prejuízos graves na terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol do amor, de amor, que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusados por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiro guarnecidos. Muito linda a lição. É a lição número 3 do livro Pão Nosso, cujo título é Arado, o Arado. E nós, nesses instantes, aproveitando dessa página linda, cultivando essa esperança viva em nosso coração, nesse instante estejamos aqui, Jesus, elevando o nosso pensamento a Deus em prece, para que o nosso trabalho da manhã de hoje seja proveitoso para todos aqueles que se sintonizaram com nossa reunião, com o nosso estudo, que vai ser realizado com muito carinho. Pai, de todo o coração, de toda a nossa alma, abre as portas de nossas almas para o bem, para o amor, para a luz. Faz-nos, Senhor, de cada um de nós o instrumento da tua misericórdia, que sejamos dignos de aproveitar todas as oportunidades. Como diz os nossos amigos espirituais, se formos convidados para o trabalho de Jesus, não devemos nos omitir hora nenhuma. Por mais simples que seja o convite, nós devemos aceitar por todos os momentos de nossa vida. E nesse instante, rogamos a Deus
proteção por essa humanidade tão sofrida, por esses que gemem, choram e sofrem, por esse mundo afora. Essa hora no leito dos hospitais, nas casas de saúde, na via pública, nos lares infortunados, passando por essa crise de pobreza, de desemprego, de doenças do corpo e da alma, nós rogamos a Deus por esses que estão desmotivados, tentando suicídio, que os legionários de Maria socorram todas essas criaturas, enderece aos tratamentos espirituais com todo amor, com todo carinho. Pai, estamos aqui agradecidos pelo convite da nossa Casa Vinho de Luz e pedimos aos nossos amigos espirituais, em teu nome, em nome do nosso mentor Fabiano de Cristo e outros, que nos permita dar por aberta a nossa reunião de estudo do Evangelho dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nós desejamos para todos um abraço carinhoso, com muito amor, com muita gratidão, que tenhamos esse dia rico de muita paz, de muita luz, com muito amor, com muito carinho. E hoje nós estamos com o Evangelho de Jesus, e nós estamos com o Evangelho de Jesus, capítulo 21, onde fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo já foi estudado, missão dos profetas, já foi estudado, conhece a árvore pelo fruto, a missão dos profetas, que é que o profeta faz, como todos nós já sabemos, que o profeta, o nome já está falando, profetiza, dinamiza o conhecimento de algo que está para surgir, profetizar, ensinar aquilo que a humanidade precisa de saber. Prodígios dos falsos profetas. Aqui a gente encontra esse prodígio dos falsos profetas, porque no meio dessa grande quantidade de profetas que já passou pela humanidade, existem muitos que fraquejaram, muitos aqueles que às vezes invejam esse título e querem divulgar os ensinamentos sem capacidade, porque às vezes tropeça na sua vaidade e no seu orgulho. Aí vem de novo outro assunto que já foi estudado: não creiais em todos os espíritos, porque existe também o retorno dos profetas ao mundo espiritual. Nossa beleza, que nós encontramos no nosso caminho, é que nós hoje estamos de posse do conhecimento da imortalidade da alma. Sabemos que essas almas que falharam aqui na Terra, muitas delas retornam com todos os hábitos, costumes, vaidades e orgulhos para o mundo espiritual. Eles continuam sendo o falso profeta que foi aqui na Terra. Aqui a gente encontra, dentro da doutrina espírita, a gente encontra muitas orientações, inclusive no sentido, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a gente encontra na fascinação essa interferência dos espíritos que tentam profetizar à sua maneira os que ficaram aqui na Terra. E nós encontramos isso no processo de fascinação. Não creiais em todos os espíritos, porque a doutrina espírita vem para nos esclarecer e a gente conhecer todos os espíritos que se encontram no nosso relacionamento. Pelo seu pronunciamento, pela sua maneira de agir, pela sua maneira da liberdade que dá ao seu protegido, ao seu amigo médio aqui na Terra, e a gente encontra essa beleza. Aí nós encontramos agora no nosso capítulo do nosso estudo os falsos profetas. Os falsos profetas sempre existiam. E a gente estava vendo que existiam desde a época de Moisés, até de antes de Moisés,
já vem existindo, esses profetas. A dificuldade que nós encontramos é que esses profetas, a maioria deles, eu considero que a maioria deles tropeçaram nos costumes da época, tropeçaram na vaidade, tropeçaram no orgulho, tropeçaram nas religiões da época e vem por aí afora, né? Aí, quando a gente fala em falsos profetas, a gente encontra alguns que foram realmente, já em vida, falso profeta, que trabalhou, lutou para desvirtuar tudo aquilo que estava sendo feito. E nós vivemos procurando alguns estudos. Todo esse trabalho dessa pesquisa foi feita até o ano 57, aproximadamente, da era cristã. Até então, não existia nada escrito de Novo e Velho Testamento, escrito, passado a limpo. Como se a gente diz assim, eu peguei tudo que eu tinha escrito, botado na gaveta, ou no pote, como botava no jarro antigamente, e vou aproveitar para fazer um livro. Até então, ninguém tinha aproveitado. Só foi aproveitado no ano de 57, algumas observações nesse sentido, para 60 da era cristã. E os discípulos que aproveitaram esses ensinamentos foi Lucas, Mateus e Marcos. Marcos, que na época de Jesus acompanhou Jesus. Mateus também acompanhou Jesus, mas Lucas não acompanhou. Jesus, ele conta a história como hoje em dia nós falamos, de ouvir dizer. Tudo que Lucas escreveu foi de ouvir dizer. Ele não esteve com Jesus. E isso aconteceu entre o ano 60 da era cristã para 110. E o último dos escritores dessas pesquisas foi João, o evangelista. Foi Marcos, Mateus, João evangelista. Esses foram os seguidores de Jesus que escreveram, como eu estava lembrando, sendo que Lucas, ele conta a história, de ouvir dizer, toda a trajetória da vida de Lucas, por onde ele passava, ele ia escutando uma notícia e ia tomando nota. E quando ele conseguiu, lá pelo ano 70 para 80, escrever, ele aproveitou desses pedaços de pergaminhos do passado que estavam escritos. Muitos desses escritos naquela época não existia escrivania, não existia prateleira, nem papéis. Os papéis eram entre peles de animais ou a planta chamada pampiro, e essa planta era retirada uma entrepele dela para servir de papel. E eles escreviam esses seus escritos, deixavam guardado dentro de jarros por muitos tempos, muitos anos. Isso se levou desde a época de Jesus até do Velho Testamento. Existiam anotações guardadas dentro desses jarros, dentro dessa maneira de guardar. Então, a história dos profetas, tudo aquilo que eles relataram, de 1000 anos, 1600 anos antes de Cristo, até esse ano 60, a maioria dos escritos foram aproveitados assim. A gente encontra hoje muita dificuldade, né? Encontra dificuldade. Só foi observado a quantidade desses profetas do ano 60 da era cristã para cá. Então, nos trabalhos e estudos que a gente pesquisa, a gente encontra as qualidades desses profetas, os que eles fizeram e os mais importantes que passaram na Terra. Entre eles, Isaías, que é de 730 anos da era antes de Cristo. A gente encontra Samuel, também, que é de uma certa idade, e muitos outros grandes profetas, Elias, João Evangelista. Depois de todos esses profetas, apareceu Jesus, também, que era considerado como profeta, e para cá a gente encontra muitas histórias com vários outros profetas já da nossa época,
que não é contabilizado relacionado dentro dos estudos bíblicos. Dentro dos estudos bíblicos, nós só encontramos, gira em torno de 70 profetas durante todo o tempo, entre a época de antes de Moisés até chegar Jesus, gira em torno de 70 profetas. Eu, por exemplo, eu estive procurando fazer uma pesquisa, eu só encontrei 67. Diz que gira em torno de 70 profetas. E esses profetas, no meio deles, tem 4, que são considerados falsos profetas, e viveram naquela época também, antes de Cristo, alguns séculos. E hoje nós estamos tocando nesse assunto, porque o Espiritismo nos convida a não perder tempo, não gastar o nosso tempo, porque nós hoje estamos esclarecidos. Antes a gente não tinha informação, quem é quem, né? A gente não tinha, mas hoje a gente tem. A gente nota até nos nossos movimentos espírita, a pessoa vai, quando bem não espera. Nós tivemos mesmo na nossa casa companheiros espíritas que ficaram conosco quase 8 anos. Quando chegou um determinado tempo, ele saiu, não deu nem tchau, nem até logo, né? E assim também foi na história da humanidade. Nós encontramos muita dificuldade. Só que a doutrina espírita, como tem o livro dos médiuns, fala que o que faz a gente se tornar autêntico é a nossa condição moral, as nossas qualidades, que justifica a nossa evolução, e a evolução dos espíritos. Se vos dissessem, o Cristo está aqui, não vos vardes, ao contrário, tedes em guarda. Portanto, numerosos serão os falsos profetas, que a gente até hoje encontra. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes que há múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conheceis as árvores pelo fruto. E nós hoje, dentro da nossa doutrina, a gente vem ver quem é quem através das qualidades, da espontaneidade, da beleza da sua doação. Não encontra obstáculo para servir. Nós encontramos isso, que é de grande importância. Sedes não amargos os frutos, não sabeis que é amar fruta. Se, porém, não são doces e saudáveis, direis, nada seja puro pode provir de uma fonte má. Quer dizer, a gente não pode, de maneira nenhuma, julgar. Agora a gente tem essa condição, que a Espiritismo nos ensina a gente estudar. Uma das coisas, eu estou usando o termo eu, que é proibido por muitos companheiros, eu gosto de, com quem eu estou lidando, estudar com quem eu lido. Sempre gostei. Desde 1970 para cá, eu tomei essa decisão. Toda pessoa que aparecer no meu caminho, a primeira coisa que eu faço é estudar profundamente seu gesto, sua maneira, suas expressões, sua maneira de se conduzir perante a vida, para mim aprender a viver e a conviver com eles, que ultimamente eu também tenho me exigido de mim essas duas palavras, viver e aprender a conviver com os outros, né? Porque se você não conhece, de quando em quando você esbarra na pessoa. É interessante a gente conhecer. E, acima de tudo, conhecer a nós mesmos, como disse Sócrates, né? Assim, meus irmãos, não deveis julgar as obras, que deveis examinar. A gente precisa julgar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão elevada, isso é, possui o mais alto grau de virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, concilia os corações. Se em apoio das palavras apresenta os atos, em apoio às palavras apresenta os atos, podereis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Quer dizer, se você estiver pregando a caridade, o amor, a indulgência, a bondade,
que reconcilia os corações, aí nós já estamos sabendo se essa pessoa também está pondo em prática esse sentimento, a gente pode reconhecer como verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo de Jesus, que está aqui trabalhando aqui na Terra. Não precisa a gente suspeitar. A gente via a Madre Teresa de Calcutá, era o que ela pregava, ela fazia. Divaldo faz um esforço muito grande para se desprender de todas as obrigações dele para servir. Chico Xavier ignorava a sua própria vida, até o próprio alimento. E nós encontramos em nossos caminhos muitas criaturas assim, até no nosso movimento espírita, pessoas que pregam e faz. Não existe hora. Cultiva o culto do Evangelho lá, estão sempre prontas para servir. Na nossa congregação espírita cristã, nós tivemos pessoas assim, conviveu conosco muitos anos, desencarnou, sem existir hora nenhuma, sem recusar oportunidade nenhuma para servir. Naquela época, a gente volta à história dos profetas, naquela época, a gente encontramos nas histórias dos essênios, que preparasse, Jesus conviveu com eles muitos anos, naquela época os profetas eram fidalgos, era a pessoa que tinha a vida reservada, era um líder religioso, não trabalhava, ele só vivia para isso. E na época que Jesus surgiu no meio deles, Jesus foi ignorado, porque Jesus se misturava. Naquela época era uma coisa triste. As pessoas só viviam em multidões pela rua, 200, 300 pessoas famintas, com saco nas costas, sem tomar banho, poeirentos. A gente encontra isso nas histórias, poeirentos, e os grandes líderes religiosos, considerados verdadeiros profetas, rabinos, chefes religiosos, eles não queriam se misturar. E Jesus se misturava. Jesus se misturava. E isso é que veio surgir depois, veio se reconhecer, porque Jesus exigia de cada um de nós. Jesus não exigia, Jesus dava o exemplo da sua personalidade e ia se misturar com esse povo sofrido. E ele não queria de maneira nenhuma. Era tão separado que até hoje ainda existe crença judaica que cultiva essa separação. Desconfiai, pois, das palavras melífluas, aquelas que são de muita mansietude, desconfiai dos escribas e dos fariseus. Esses escribas e fariseus eram um desastre. Na época, não se misturava. E tinha nojo. Ainda na nossa época, quando Francisco de Assis foi a Roma, os grandes que estavam dentro do Palácio do Vaticano botaram a mão no nariz, o nojo de Francisco de Assis. Mas eles eram os profetas, que ali perto do Palácio do Vaticano existiam as maiores autoridades religiosas, já na nossa época, na época de São Francisco, já no século XII, quando aconteceu, 12, 13, ainda aconteceu esses escândalos. Orai, que eram os escribas e fariseus, ora nas praças públicas, vestidos de túnicas, eram bem vestidos, roupas bordadas a ouro. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Ainda hoje nós estamos vendo crenças religiosas, não precisamos citar religião de ninguém, nós estamos vendo crenças religiosas assim. Na época de 1900, da década de 60, no Espiritismo ainda existia uma burocracia que ninguém poderia dirigir uma reunião, não se deveria dirigir reunião que não fosse de terno e gravata. Ainda naquela época, até 1960 e pouco, ainda existia essa burocracia. Toda pessoa que tivesse ia tinha que ser bem vestido, se possível fosse como se fosse um pastor, um padre, um bispo, representante. Aí nós começamos a sentir que a simplicidade das nossas palavras é que deve justificar os nossos atos, e não a roupa. Desconfiai dos que pretendem o monopólio da verdade. E eles achavam que eram donos da verdade.
mas não queria se misturar com os pobres. Não, não, o Cristo não está entre essas, porquanto ele envia o propagar a sua santa doutrina, regenerar o povo, senão, acima de tudo, seguir o exemplo, brandos, humildes de coração, e hajam com o exemplo e conselho que legalizam de salvar a humanidade, que corre com a predição que prevaleça por caminhos tortuosos, senão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revela o alto do orgulho, fugir como uma lepra contagiosa que corrompe. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, nas propriedades dos atos, ao cunho da sua grandeza e da sua inferioridade. Hoje, o Espiritismo vem nos ensinar, através da influência, que quando nós encontramos com essas pessoas que são vazias, nós identificamos ao nos aproximar pela vibração, pelo campo emocional dessas pessoas, que essas pessoas retratam. E espiritualmente a gente sente, existem pessoas que não têm nada para dar, e sempre estão prontas para dar uma desculpa, nos servir. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem rodeio, sem pensamento oculto na sua bendita, que na rota bendita que tomasse. Ide sempre sem tomar temor, afastai cuidadosamente de tudo que possa entravar a marcha do objetivo eterno. A gente tem que ter um cuidado todo especial. Quando a gente encontrar pressão contra os nossos objetivos, que você estiver prestando esse desejo sincero de servir a Deus, qualquer um de nós que estiver servindo, provando a sua felicidade de servir, não é só ter a coragem de ser perseverante, sincero, e cultivar com honestidade aquilo que você está fazendo com essa exatidão, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, com o coração rejubilado de alegria. Que a gente se sinta feliz em fazer, mas se encontrar alguém contra, que você não tema, marche de cabeça erguida, né? Não afastai com cuidado de tudo que possa entravar a marcha do objetivo. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas das dores e provação. Abrides o vosso coração à suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações que já a alma encerra do desconhecido. Aí nós encontramos que hoje, na doutrina espírita, nós encontramos as orientações espirituais. Muitas vezes, quando nós estamos errados, a própria espiritualidade nos mostra que estamos errados. Pede encarecidamente que a gente tome cuidado com o que está fazendo. A espiritualidade está todo instante e toda hora em nossa vida. A desobediência vaidosa é nossa. Muitas vezes a gente recebe as orientações espirituais, mas não queremos cumprir. Aí nós somos um falso profeta, onde estivermos. Agora, meus bem-amados, a morte desapareceu. E agora nós estamos vendo que, se houver falha nossa agora, essa mesma falha vai aparecer depois que a gente partir para o mundo espiritual. Ela vai aparecer normalmente. O Criador, desempenhando a vez a tarefa do Criador, confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois é o Pai que perdoa sempre os filhos transviados, que clama na misericórdia. Continuai, portanto, avançai. Nós devemos não temer de maneira nenhuma. Temer, por quê? E outra coisa, se houver esse atropelo, em vez da gente criar uma rebelião para afastar as pessoas do nosso meio, não. Nós devemos, cada vez mais, segundo a orientação espírita, perdoar
e tentar vencer o mal com o bem. Servir de exemplo. Nós tivemos companheiros desencarnados que voltaram do mundo espiritual para justificar o que nós estamos fazendo aqui agora. Tem companheiro que nos disse, durante o meu tempo, muitas vezes eu pregava uma coisa e não fazia. E muitas vezes exigia do meu próximo. Aquilo que eu tinha vontade de fazer também não fazia, mas era exigente. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, que agora nós estamos com essa beleza espiritual. Naquela época de Jesus, Jesus disse, cada um segundo suas obras. Mas para aceitar, naquela época, eles não aceitavam nem Jesus se misturar com os pobres. Vai aceitar mudar a personalidade, estar junto com eles em qualquer lugar? De maneira nenhuma. Hoje nós estamos encontrando ainda essa dificuldade. E essa dificuldade nossa é que a gente avance incessivamente, incessantemente, nós devemos avançar, trabalhar. Nós, na Casa Vinha de Luz, nós estamos lá com esse projeto de casa que foi realizado espiritualmente como outras casas, para servir como um tomos de luz, como um ponto de concentração para esse trabalho do reino de Deus. Estamos fazendo, trabalhando, e vamos esperar de todo o coração que a bondade de Deus, através de todos nós, possamos ser os sinceros trabalhadores do reino de Deus, aonde quer que a gente se encontre. Seja a vossa divisa a do progresso. A gente não deve trabalhar do progresso contínuo em todas as coisas. A gente não deve se deter mais nessas quimeras, nessas situações vazias. Não devemos nos deter com isso. Eu sempre tenho, muitas vezes, conversado com os amigos, não gastar tempo discutindo coisas sem proveito, para que a gente não venha simbolizar esse falso profeta na nossa trajetória. Que a gente venha sempre lembrar do êxito, do todo o trabalho que a gente fez para o bem, para o amor, para a luz. Durante todo o tempo, nós tivemos grandes profetas, tivemos grandes trabalhadores. Naquela época, a gente lembra do nosso passado, Samuel. Samuel é considerado, eu, por exemplo, particularmente, eu tenho uma grande admiração por Samuel, porque além dele profetizar, ele ainda admitia que alguns médios trouxessem notícia de esclarecimento sobre a vida espiritual. Naquela época dele, eu não tenho a data da sua vivência aqui na Terra, mas naquela época dele já se admitia o relacionamento com a mediunidade. Isso se encontra em um dos seus livros. O livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 27, e tem, parece-me que é 7 desse livro, versículo, onde ele fala que eram usados os médios para lhe trazer notícia da vida espiritual. Naquela época, né, já era usado para trazer notícia. Saul também recomendava aos médios, que naquela época chamava-se de necromante, consultava para enriquecer cada vez mais as notícias que ele estava profetizando. Isaías foi de tão bela passagem aqui na Terra que ele anunciou espiritualmente a passagem, a vinda de Jesus, há 735 anos antes de Cristo. Ele anunciou a vinda de Jesus através de Maria. Vai surgir na face da Terra, daqui a alguns séculos, o representante do reino de Deus, que vai nascer do seio de uma virgem, que é a Virgem Maria, que não é aceito por muitas crenças religiosas, não o aceita. Mas nós estamos sabendo, já naquela época, a mediunidade já existia. Tinha vários nomes, necromante, uma porção de nomes que existia naquela época, mas a gente, de maneira nenhuma, podemos dizer
que não era um relacionamento espiritual. E até hoje vem sendo contestado com essas notícias, né? Agora, quando nós chegamos agora através do Espiritismo, nós estamos identificando com mais naturalidade quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. E durante esse tempo todo, existiu Daniel, Isaías, Saul, Davi e muitos outros. João Batista foi maravilhoso, anunciou Jesus, a chegada de Jesus no meio social, que ele não era digno nem de amarrar suas sandálias, porque Jesus já tinha vindo. E Jesus, naquela época, encontrava tanta dificuldade de conviver com eles, que às vezes ele se ausentava, como se ausentou de 12 a 30 anos, se ausentou do seio do judaísmo, para evitar de viver sempre em conflito. Porque com 12 anos de idade, quando Jesus começou a profetizar, ele já começou a encontrar dificuldade na sua profecia. Então, a melhor coisa seria não entrar em atrito. E aqui a gente vê que o progresso contínuo de todas as coisas, até que finalmente chegueis ao bom termo, feliz jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. É uma mensagem de São Luís, de 1861. E a gente nota que aí vem de novo a mensagem de um grande representante do catolicismo, que foi São Luís, rei da França, Luís IX, rei da França, e ele fala dos que precederam, porque nós que estamos hoje aqui na Terra não precisamos ficar assustados, porque todas essas profecias estão sendo enviadas do mundo espiritual para todos nós, com toda beleza, com toda gratidão. Todas essas mensagens, essas últimas obras agora estão mostrando essa transição moral do planeta, está mostrando todos esses cataclismos, todos esses acidentes, todos esses desastres morais e políticos e sociais da humanidade, tudo isso está sendo mostrado espiritualmente. E hoje nós não ficamos mais assustados, nem ficar temerosos com o que já aconteceu na face da Terra, porque nós somos espíritas. E os espíritas estão de braço dado com o relacionamento com a espiritualidade. No livro dos Médiuns, tem uma observação, aqui nesse capítulo, tem uma observação do livro dos Médiuns, que está no capítulo 24, no item 10, na questão 267. Essa questão está nesse estudo que eu fiz hoje. Os bons espíritos sempre se preocupam com o bem. Nunca intui em nenhum de nós qualquer ideia contrária ao bem. Sempre. Está na questão do livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 10, questão 267. E nós estamos encerrando o nosso estudo com muito amor, com muita gratidão, e vamos hoje estar feliz porque nós temos consciência do falso profeta e do nosso espiritismo, que contribui para não que sejamos o falso profeta, porque tudo esclarecido em benefício da nossa sinceridade dentro dos nossos objetivos. Muito obrigado. Senhor, e nós estamos encerrando, deixamos um abraço para todos, aqueles que ainda tiverem dúvida, procurem o conhecimento a respeito do Novo e Velho Testamento, sobre essa questão dos 70 discípulos, 70 profetas que já existiu na história da humanidade, e hoje a gente ainda existe muitos andando por aí, e nós precisamos, acima de tudo, ser sinceros com os nossos objetivos. Servir a Deus em todos os momentos da nossa vida, com dedicação, com amor e com carinho. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe querida, Maria Santíssima, a Virgem de Nazaré, por esse grande número de criaturas tentando suicídio no momento que está aumentando
o índice. Pedimos a Deus por todos os que estão com problemas de família, de pobreza, de necessidade. Tudo isso são consequências do nosso passado. Nós pedimos a Deus por misericórdia pelos instrumentos dessas discórdias do mundo e pedimos piedade por esses que estão passando por tanta dificuldade nesse nosso mundo, onde nós estamos nos encontrando. Senhor, ensina-nos a servir mais, a amparar melhor, a esclarecer cada vez mais e pôr em prática todos os nossos esclarecimentos. Jesus, se alguma hora da nossa vida houver qualquer omissão, perdoa, Senhor. Tenha misericórdia da nossa pequenez, ainda diante de uma tarefa tão grande que está sobre os nossos ombros. Mas nós sabemos que tudo é possível quando se ama, quando se cultiva o amor de Deus em nosso coração. Tudo melhora em torno de nós e em torno daqueles que são amados, em torno daqueles que estão recebendo a graça de Deus. E assim sendo, eu desejo a todos um domingo rico de felicidade, de muito amor e de muita luz. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus. Está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.